Então vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai misericordioso, e vamos rogar a Ele. Vamos rogar o seu amparo, que Ele permita que os nossos benfeitores espirituais, que os nossos anjos guardiões, toda a nossa equipe de trabalho, de guarda e retaguarda, esteja conosco neste momento, nos auxiliando no entendimento, absorvendo as orientações, as instruções, para que possamos crescer, para que possamos evoluir. Rogo-te, Pai, a sua bênção, a sua luz. Que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje a Gênese e o Livro dos Espíritos, 2 textos que tudo aquilo que nós fazemos e trabalhamos, o que nos ensina a base doutrinária da Gênese, o bem e o mal, os pactos que estão dentro do Livro dos Espíritos. Então, vamos estudá-los para compreender melhor. Como que nos ensina o trabalho? Se nós formos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, nós vamos encontrar como trabalhar em busca dessa perfeição. Está lá. Leia com profundidade que você vai encontrar essa resposta. Como que eu vou trabalhar com esse grande fluido cósmico universal, que a minha mente modifica, que a minha mente transforma, que quando eu pego esse fluido, eu transformo em luz, eu transformo no que eu quiser. Esse fluido é dócil, é sutil, e eu posso transformá-lo de acordo com o meu desejo e a minha vontade. E vem o Evangelho e fala, o que eu preciso? Penetrar nos arcanos do Criador. Então, se você não entrar na profundidade da energia de Deus, você não for buscar a partícula divina, você não adentra. Isso aí é fé. Isso daí é coragem, abnegação de ir até Deus em busca dessa partícula, desse fluido cósmico universal, que tudo permite a você mudar. Você tem que pedir autorização para Deus através de uma prece. Qual é o seu objetivo da sua prece? O que você quer fazer com o fluido cósmico universal? O que sua mente vai realizar? Então, isso é muito importante. Organizar o nosso objetivo para usar o grande fluido cósmico universal, as energias solares vitais. Todos os espíritos que trabalham nesse micro e macro cósmico, abrir sempre o nosso trabalho e fechar. Médium não pode deixar o seu trabalho sem fechar. Faça a sua prece, faça e realiza, pede permissão, abra o seu trabalho, realiza e fecha. Quando o médium não fecha o trabalho fica aberto. Eu comecei a rezar para o meu irmão e parei. Você vai ficar recebendo aquela energia constante dos conflitos do teu irmão. Porque você não fechou, você deixou aquele trabalho aberto. Isso para uma criança, para casa, para o lar, para alguém que esteja no hospital. Aonde você abrir, você sofre consequência daquilo que você deixou aberto. Então, o médium, quando começa a ter um monte de consequência, ele pede permissão e fecha todos os seus trabalhos, desde o começo até o fim, porque ele não sabe aonde que ele deixou o trabalho dele aberto, mas ele sofre as consequências porque ele, de alguma forma, envolveu com aquela criatura e deixou ali. Então, ele está ali constantemente, enviando e recebendo, as emanações daquela pessoa.
Por isso que quando você fecha essa válvula de comunicação e de entrada e de saída de emissões de ondas. Senão o médium não descansa, ele fica sempre cansado. Ele está sempre perdendo energias vitais. Então, todo o trabalho, seja ele qual for, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 20 minutos, fecha o trabalho. Abre e fecha. Se você esquecer, você volta e fecha. Não deixe seus trabalhos abertos. E também, quando você abre um trabalho e você deixa aberto, você ligado com aquela pessoa, qualquer pessoa que fizer um mal para aquela pessoa, você também está dentro daquela vibração de energia. Qualquer xingo, qualquer maldade, qualquer vibração negativa, você fica vulnerável. Vulnerável. Trabalho não pode ficar aberto. Trabalhos são fechados. Porque nós temos uma lei de fatalidade, de vontade e de poder. Então, essas 3 forças, elas são fundamentais no nosso crescimento. Então, vamos entender o que é isso. Por que eu estou dentro da lei de causa e efeito? Toda causa tem um efeito. Toda maldade tem um efeito. Toda macumba tem um efeito. Toda magia tem um efeito. Toda traição tem um efeito. Toda e qualquer atitude terá um efeito. O que é uma fatalidade? É a emissão de fluidos, encadeamento inevitável dos efeitos da causa de uma ordem dada. Então, vamos falar de uma maldição. Aquela pessoa amaldiçoa a outra. Ela emitiu uma onda de fluidos. E esse fluido foi até aquela criatura. E se ela não tirar o efeito, a causa, ela sofrerá o efeito. Por essa razão que nós somos médiuns. Sensitivos. Registramos, arrepia, faz não sei o quê, mas não sei o quê. Tem vidência, tem percepção, tem sonho, tem isso, tem aquilo. Porque quando nós observamos algo que não é bom, nós temos que aprender a defesa imediatamente, que é a prece. O que é uma vontade de uma criatura, de um médium, de qualquer pessoa? É um fluido emitido. Quando eu tenho a vontade, eu tenho desejo, eu o realizo. É a faculdade da mediunidade, das forças inteligentes, que dá liberdade às pessoas e às suas necessidades. Então, qual é a sua necessidade? Você quer a sua liberdade? Então, você tem que ter vontade para querer ser livre. Vontade para ter a sua liberdade. Vontade para se libertar das suas necessidades ou resolvê-las. O que é um poder do médium? São fluidos concentrados. É o médium que ele é capaz de concentrar todos os fluidos que lhe vêm em seu auxílio. Vêm os fluidos elementares, da água, da terra, do ar, do fogo, das plantas, dos minerais, dos vegetais, das flores, de cura, de ectoplasmáticos, fluidos energéticos. Então, quando ele junta tudo isso, ele concentra esse tipo de energia, é o emprego da vontade do médium, que faz o uso da sua mediunidade para as realizações da prece. Louvar, pedir e agradecer. Então, esse pedir para Deus é que um médium tem que ter consciência do que ele pede. Então, ele tem que ter estudado, pensado, arquitetado, como que ele vai pedir. Porque se ele vai juntar toda essa energia,
ele já tem que saber para onde que ele vai. Quando nós temos um grupo de prece, de vibrações, tudo bem, tem sempre alguém que faz a prece e nós trabalhamos nesse ideal. Há um conjunto de vibrações e de desejos. Mas, se o médium ali ficar parado, esperando cair do céu, ficar ali olhando para o céu, não vai acontecer nada. Porque é ele que tem que ter vontade, é ele que tem que querer, é ele que realiza, não é os outros. Se o outro fizer por mim, vai cair uma poeirinha na minha cabeça. Agora, se eu quero realizar, sou eu que busco. Sou eu que trago a energia solar, a energia das estrelas, do cosmos, do firmamento, a energia, as partículas de Deus, de Jesus, do arcanjo Miguel, de Maria Santíssima. É o médium que vai buscar, é o médium que traz. Então, se você não for buscar, você não vai realizar. Então, é isso que médium tem que entender: do céu não cai. O céu não cai. É você que vai buscar. Então, nós vamos encontrar os espíritos elementares que trabalham. São eles responsáveis pela Terra. Então, nós temos, está lá nos Espíritos Elementares. Livro dos Espíritos, item 103 a 106. Está lá, sabe? Porque aí era assim, faz. E aonde que estava? Araci inventou essa coisa de elementar. Vai lá no Livro dos Espíritos, estude e aprenda. É isso aí que precisa aprender. Então, os guimonos, esses espíritos que trabalham na terra, nas pedras, que fazem todo esse movimento, são laboriosos. Eles trabalham. A historinha de antigamente contava, lembra da historinha da Branca de Neve, dos 7 anões, que eles trabalhavam lá? Era isso. Mas hoje as crianças já não têm mais os 7 anões, que todo dia ia trabalhar, todo dia eles iam lá. Hoje já não tem, as crianças não têm mais essa historinha, mas ela era uma realidade. As ondinas das águas são flexíveis, são atentas. Então, toda a água, toda a partícula do H2O, tem um espírito fabricando a partícula da água. É isso daí. São todos trabalhando, são bilhões, imensurável a quantidade de espíritos trabalhadores das águas. Quer da água do mar, quer água doce, quer no seu grande trabalho. Porque nós já fomos isso. Nós já fomos trabalhadores da terra, nós já fomos trabalhadores das águas, nós já fomos trabalhadores dos ventos. A gente adorava ficar flutuando lá. Só que agora nós somos humanos, crescemos, temos que trabalhar como gente grande. Mas o mundo, eles são todos interligados. Todas as cadeias de espíritos são interligadas. E todos trabalham para Deus. Todos, todos, todos. Desde o momento em que a alma é criada, ela trabalha para o Criador. Ela já está nesse trabalho. Então, os elementares que trabalham para o bem, fazem caridade, eles estão bem encaminhados para o seu trabalho crescer. Assim são as salamantas, né? Os espíritos do fogo são energéticos e fortes. Então, todos eles trabalham. É isso que nós temos que entender. E dentro dessa grande ordem, o que eu devo fazer com os fluidos maléficos? A maldade existe? Existe. Porque quem que criou a maldade? O homem. Não foi Deus que criou a maldade. Nós nascemos simples e ignorantes. Então, quando nós, médios, encontramos a maldade, necessariamente a mente do médium tem que trabalhar. Então, o que eu preciso fazer com a maldade? Desmaterializar. Eu preciso impedir a maldade. Eu preciso neutralizar a maldade. Eu preciso dissolver a maldade. Eu preciso transformar a maldade. Eu preciso desmanchar as maldades.
eu preciso desconjurar a maldade. O que é desconjurar? Uma prece maligna, uma prece maldosa, com o intuito de fazer o mal, eu preciso desconjurar uma prece maligna, com o objetivo de fazer o mal. Conter o mal faz parte do progresso. Todo médium que quiser progredir, ele deve conter e impedir todo e qualquer mal por onde ele tiver que passar. A luz se faz extinguindo as trevas. Quer dizer, você quer luz? Você tira as trevas, tira a escuridão. Falar mais das virtudes do homem de bem. Então, fala dos homens trabalhadores, fala dos bons, fala dos justos, fala dos corretos, fala daqueles que trabalham, daqueles que orientam, daqueles que produzem o bem. O bem tem que ser visto. Enquanto o bem não é visto, nós só ficamos falando da maldade, nós estamos dando vida ao progresso do mal. Então, fale dos virtuosos. Fale dos generosos, fale dos trabalhadores, fale dos justos, fale dos corretos, fale dos dignos. A fala tem que ser um exemplo. Não basta evitar o mal. Não basta você evitar o mal. É imperioso fazer o bem. Então, o médium, ele tira o mal. Mas para ele crescer, ele tem que fazer o bem. Necessariamente. O desapego do mal é a construção do bem. Então, para nós sairmos desse apego da maldade, da incúria, apego das coisas ruins, do egoísmo, da falsidade, eu preciso começar a construir o bem. Então, é uma mudança de forma, pensamento e de atitudes. O que eu vou fazer com os fluidos benévolos? Quando eu vou até Deus, quando eu vou à energia solar, a energia das estrelas, dos sóis, do firmamento, das energias telúricas da Terra, tudo isso. O que eu vou fazer com essas energias benévolas? O que eu tenho que fazer? Eu preciso condensar essas energias. Quer dizer, que eu tenho que trazer elas e colocar ela em algum lugar. Então, se você não for buscar essa energia e não colocar na sua casa, e não colocar sobre os seus filhos, é você que vai buscar essa energia e colocar. Então, você vai soprar essas energias. Porque se você evocar os espíritos do vento e falar para eles, leve a paz, leve a alegria, leve a esperança, leve a felicidade, eles vão trabalhar. É esse sentido. Todos trabalham, mas eles precisam de alguém que dirige o trabalho ao bem. Então, o médium ele tem que reunir as forças cósmicas e elementares, desde o macro ao micro, para que ele possa fazer o bem. Então, quem traz, quer dos elementares, quer do reino vegetal, do reino animal, do reino dos homens, o bem, é ele, o médium, que vai realizar esse trabalho. Ele vai solidificar as virtudes, quer dizer, ficar sólida, forte. É ele que vai colocar a virtude. Nós temos que colocar firme o trabalho, o crescimento, a moralização, o entendimento, o amor aos pais, o amor à família. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Somos nós que vamos colocar, não vai cair do céu. Quem coloca isso é o médium. É o médium. É o médium familiar. Então, nós vamos coagular o bem. Fazer com que ele fique coagulado, cristalizado, revitalizados, motivados, espalhado, esparramado, expandido. Então, nós temos que tirar o mal e colocar todo o bem possível. Cristalize o bem dentro da família.
revitaliza a vontade de crescer, de construir, de tudo, de moralização, de evangelização, de êxito, de trabalho, de virtude. Nós estamos esperando que alguém lance para nós essas bênçãos, mas essas bênçãos são nossas. É nós que colocamos essas bênçãos de prosperidade, de crescimento. A Terra só vai passar para um mundo de regeneração quando os encarnados vibrarem para o bem, emanarem as vibrações amorosas e virtuosas sobre a Terra. É essa que é a geração que nós queremos que a Terra vá. Para isso, terá que ter homens e mulheres virtuosos. Teremos que ter homens e mulheres trabalhadoras. Teremos que ter aqueles que cumprem a lei para que a Terra modifique para o mundo de regeneração. Essa transformação é totalmente mental e irradiada sobre a Terra. Nós não podemos ficar esperando que o lado de fora venha trazer para nós. Isso pode nos sugerir, nos dar uma partícula, mas o desenvolvimento dessa partícula é nosso, é do médium, é dos trabalhadores da última hora. Gênese, olha que interessante isso aqui, ó. Presta bastante atenção na Gênese, o bem e o mal. No item 4, o homem recebeu em partilha uma inteligência. Quer dizer que quando você nasceu aqui, tá? Você recebeu uma partilha, um átomo, uma partícula do Criador de inteligência. E o que você vai fazer com essa inteligência que você está desenvolvendo, que Deus te deu? Com cujo auxílio dessa partícula de Deus, lhe é possível conjurar. Olha que chique. Está lá na Gênese. Conjurar. Ou, pelo menos, atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Olha que chique. O homem pode tirar os flagelos naturais. Quer dizer, o homem pode orar, pode pedir, com essa partícula que Deus lhe deu, essa capacidade da sua mediunidade, do seu poder, da sua vontade, realizar todo o bem e atuar nos flagelos naturais, que hoje, que esses naturais que estão aqui, tem muito do homem. Tudo o que está acontecendo, essas chuvas em excesso, todas é uma maldade. É uma maldade. Pode ler e estudar sobre isso que eu estou falando aí. Quanto mais ele souber, mais se adianta em civilizações, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Nós estamos com o flagelo da chuva, com os flagelos da geada, com os flagelos da tempestade, dos tornados, da loucura, da doideira. A Gênese vem falar que você pode atenuar. Aí, quando alguém vai, vamos rezar e vamos atenuar, vamos parar um pouquinho. Você fala, nossa, da onde é que ela se inventou essa história? Só que isso está na Gênese. Está lá, que você pode fazer, que você pode atenuar, que você pode acalmar as energias da natureza, porque são os elementares. O que seria conjurar? Conspirar, tramar, maquinar, evitar um mal eminente. Então, se existe um mal eminente, por meios, práticas cabalísticas, religiosas, exorcizar, esconjurar. Então, o médium, que ele souber orar, ele tira a maldade. Ele tira a maldade. Ele pode dissolver. Ele pode tirar todas as maldades. É preciso ter fé, ter esperança, ter caridade, ter bondade, ter misericórdia. Com uma organização sábia e previdente, quer dizer, nós médios,
quando nós estivermos uma organização sábia, previdente, chegaremos mesmo a neutralizar. Olha o que Kardec está falando. Neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitadas. Quer dizer, se eu não puder evitar os flagelos, eu pelo menos posso atenuar. Mas aqui, os espíritos estão falando que nós podemos impedir a maldade. Impedir. Médium não pode ser neutro. Ele tem que separar o bem e o mal e saber higienizar e limpar. Assim, com referência até os flagelos que no presente causam danos, facultou-lhe Deus, o homem, os meios de lhe paralisar os efeitos. Se eu vou chegar agora e vou falar para os médicos que eles têm que parar esses efeitos, vamos fazer da onde é? Isso aí é magia, isso daí é feitiçaria, isso daí é coisa de mago. Mas quem está falando isso aqui é o próprio Kardec, é os próprios espíritos, que você precisa neutralizar esses efeitos maléficos na natureza. Nós, para essa bendita terra, virar um mundo de regeneração, nós temos que parar com essas maldades humanas dos pensamentos humanos. Então, a gente precisa estudar e aprender. Então, volte, depois pegue a Gênesis e leia carinhosamente esse texto, que vai ser muito importante. Ainda continua esse item. Assim é que ele, o médio, a vontade, a disciplina e a concentração, saneia as regiões insalubres. Quer dizer, tudo onde está cheio de doença, enfermidade, vírus, bactéria. É isso que o médio tem que tirar. Imuniza, neutraliza, contra os miasmas pestilentos. Não fui eu que escrevi isso, não, hein? Miasmas pestilentos. Então, quem tem que tirar essas pestes no ar, peste onde está toda essa coisa cheia de doença, enfermidade, de vírus, de bactéria, de tudo mais, é o médium. E o trabalho de preservá-la das inundações. Olha que chique. Aonde que está o bendito do médium para preservar as inundações? Pedir que para de cair essa água destrambelhada e começar a cair serenamente, mansinha, bonitinha. Por quê? Ela está caindo desequilibrada com aqueles espíritos da natureza, fazendo um monte de alvoroço. Tem que falar para ela, vamos esparramar bonitinho, não cause dano, vamos olhar tudo que é lugar, vamos molhar as plantinhas. Porque quando causa esse alvoroço, eles puxam as águas, centralizam as águas num local só. E aí ela chove com imensidão. Agora, se ela se esparrama, então ela vai distribuindo as águas para todos os lugares. Então, é isso que todos os médiuns podem fazer. Manter a paz, a harmonia e o equilíbrio da natureza. Também o homem pode. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistir ao vento tão necessário à purificação da atmosfera e se coloca em abrigo das intempéries. Então, aqui nos coloca a Gênesis, que isso que está acontecendo no Rio Grande, vai haver habitações mais salubres, mais sólidas. Vão mudar de lugar, vão para lugar onde são mais necessários, onde terá mais equilíbrio na natureza. Então, tudo isso faz com que o homem se torne mais inteligente e faça moradas mais eficientes, mais eficazes. Haverá um crescimento, um desenvolvimento, possivelmente no Rio Grande, muito maior do que o esperado. Porque é um povo unido, é um povo que tem força, é um povo que quer crescer, é um povo trabalhador. E isso vai ter uma mudança muito grande. E assim, finalmente, em pouco a pouco, a necessidade lhe faz criar as ciências,
por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e o aumento do seu próprio bem-estar. Então, é o homem que vai mudar. Somos nós que vamos trazer o bem-estar. É nós que vamos trazer a paz, a harmonia e o equilíbrio. Então, tudo isso. Por que os espíritos da natureza estão tudo fazendo arte? Porque tem alguém que está mandando eles fazer arte. Tem alguém muito inteligente que está mandando eles fazer todas as atrocidades. Por quê? Porque o mal não está sendo impedido. Porque o mal não está neutralizando. Porque está fazendo o que eles querem. Então, a mente do bem, ela sempre vai impedir que o mal cresça. Então, para que os espíritas não fiquem falando tão mal da gente, vai na Gênese. Para parar de falar mal de mim, tá ok? Certo? Olha outro ponto aqui, importantíssimo. Livro dos Espíritos. Na pergunta 549. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Existem esses pactos com os maus espíritos? Não. Resposta, não. A natureza má do médio de qualquer pessoa que se simpatiza com os maus espíritos, por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo, chama então os espíritos inferiores, como tu, só quer fazer o mal para te ajudar, querem que também te sirva dos teus maus desígnios. Então, uma pessoa mal, um médium mal, perverso, ele chama os maus espíritos. Para ajudar ele, ele também ajuda o mau espírito a fazer o mal. Então, eles se unem numa sociedade maléfica para fazer o mal. E aí, a resposta no Livro dos Espíritos. Olha que chique. Mas disso, quer dizer, o outro pode fazer o mal, pode juntar e fazer o que ele quiser. Mas disso não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles. Quer dizer, se livrar dos maus espíritos, do médio daquele povo que está fazendo maldade. Por uma conjuração contrária. Olha que chique. Aí fala que quando nós, espíritos, estamos desmanchando um trabalho, uma magia, uma feitiçaria, um voodoo, isso daí não existe, existe sim. Está aqui, ó. Está aqui no Livro dos Espíritos. Então, você pode se livrar da maldade do teu vizinho, realizando uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Quer dizer, que se você tiver vontade de se livrar da maldade, dos maus espíritos, dos trabalhos feitos, das magias, das feitiçarias, dos voodoo, você pode. E quem falou isso foi Kardec. Lindo, lindo. Só quem estuda compreende com profundidade o ensino de Kardec. Médium. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. O que um médium doa? O fluido vital. Quer para fazer o bem, quer para fazer o mal. Esse é o pacto. Então, quando ele pede ao mau espírito que o auxilia, ele doa esse fluido. E quando esses espíritos querem fazer o mal, eles também precisam do médium doador. Sempre alguém tem que doar o fluido vitalizador, o ectoplasmático, essa energia para que no fluido cósmico universal possa realizar o mal. Todo o mal pode ser solvido e desmanchado com a mente e com o desejo de qualquer pessoa. Todo médium tem o fluido, a ação moralizadora, a mutação, a transformação e a elaboração. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos. Então, é o homem que fica nos maus pensamentos
e continua naquela vibração e desejo, e assim ele vai realizando, doando a sua vitalidade, doando a sua capacidade de vida para que realize todo o mal. E para isso, o médium, sábio, inteligente, neutraliza, impede, não deixa, nem na sua casa, nem nos seus filhos, em nada daquilo que lhe pertence. E o livro dos Espíritos ainda vai falar que a nossa responsabilidade está dentro do nosso lar, está dentro da nossa comunidade, está dentro da nossa cidade, está dentro do nosso estado, está dentro do país em que nascemos, está dentro dos continentes que nós aqui estamos. Nós somos responsáveis pelo planeta Terra e responsáveis pelo cosmos. Toda essa sujeira que está jogando no cosmos, quem jogou a sujeira lá na outra reencarnação vai ter que voltar e limpar toda essa sujeira que está botando lá em cima. Então, desde o micro lixo ao macro lixo, ele vai ter que limpar. Então, tudo nós temos responsabilidades, deveres e obrigações. O pacto, no sentido comum, atribuído a essa palavra, é uma alegoria de que figura na natureza má, simpatizando com os espíritos malfazejos. Então, esse é o trabalho dos espíritas. Solver, desmanchar, retirar, limpar, neutralizar, fazer todo o bem que for possível. Essa teoria equivocada de espírita que não quer falar da magia, da feitiçaria, do vodu, da maldade, do erro, da impostura, da falsidade. Uma máscara que dentro da doutrina ela está aí, deve ser estudada e vista. Ela é muito importante. Eu conheço muitos espíritas, eu não posso falar nisso porque é espírita. Mas ele não estudou o livro dos espíritos, e nem a Gênese, e nem o livro dos médiuns, e nem o céu e o inferno. Porque se ele tivesse estudado com profundidade, ele entenderia tudo isso que nós estamos falando aqui. Ok? Então, acorda. Porque as pessoas, elas podem não aceitar aquilo que eu falo, mas de ordem geral, 100% elas não estudaram. 100% elas não estudaram a obra básica. A maioria dos espíritas lê tudo que é livro, menos a obra básica. Então, estudar a obra básica é tirar os preconceitos e acordar para a verdadeira doutrina dos espíritos. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Allan Kardec. O mal deve ser evitado e trabalhado. Então, comecem a repensar. Leia esse texto. Todo dia pega o livro dos Espíritos e leia um pedacinho da Gênesis, leia um pedacinho dos Médiuns, leia um pedacinho desse tamanho aqui assim, ó. Pensado, refletido, analisado, e você vai ser feliz. Não deixe de estudar um pedacinho desse tamanho da obra básica, que ela é fundamental para você me entender e entender você mesmo, a sua própria missão. E Jesus nos abençoe agora e sempre.